No dia que você não der conta e pedir arrego, aí ele chega. Mas pode facilitar o caminho, pode chegar mais perto de Deus. Paulo diz, olha, deixa para trás essas coisas de menino, briguinhas tolas, que não vai levar a nada, gritarias, não vai levar a nada. O que se ganha em ferir o outro? O que você ganha em maltratar o próximo? Em que você ganha em querer ser superior ao outro? Isso vai te dar uma autossatisfação em quê mesmo? Queridos, o Senhor nos ensina até nos comportar no meio do povo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo falando para uma igreja conturbada, cheia de problemas, cheia de carnalidade, ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Ele não estava falando com o novo, ele estava falando com crentes. Ele já estava voltando para lá regar as sementes que ele tinha deixado, e encontra uma igreja carnal. E ali Paulo, ele compara aquela igreja, vocês estão crentes carnais, crianças, divisões, brigas, ciúmes, muita carnalidade, agindo como um mundano. Isso é imaturidade, irmãos. Enquanto estivermos agindo assim, continuamos meninos, brigando pelo nada, que não vai levar a lugar nenhum. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, lentos. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu fiz questão de ler bem lento isso, porque aqui tem verdades extraordinárias. Paulo está falando aqui que todo crente tem que crescer e precisa parar com as meninices. Meninices que acontecem em casa, com os cônjuges, acontece com os filhos, acontece com Deus, acontece em todo lugar, porque repete o mesmo comportamento em qualquer lugar do seu ecossistema. Antes, ele diz, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Já explicamos isso. Se há um comando para crescer, eu preciso trabalhar em função disso, irmãos. E ele está nos ensinando a parar de tomar leite. Ele volta a falar do mesmo assunto aqui, que estava falando em Coríntios. Não é preciso mais tomar leite. Leite é importante para recém-nascidos. É importante você entender isso. Que princípios ele está falando aqui nesse texto de Hebreus? Ele fala de muitas coisas aqui, irmãos. Ele diz aqui, deveis ser mestres. Já passou do tempo de querer ser menino, já está na hora de começar a ensinar. E ensinar o quê? Atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade que alguém ensine de novo todos os princípios elementares. Está sempre repetindo. Sabe aqueles que vão 4, 5, 6 vezes para o encontro e continua do mesmo jeito? Está sempre repetindo o ensino, repete no discipulado, repete na célula e não muda.
Não cresce, isso é uma anomalia, irmãos, e precisamos tratar isso. Ele diz: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.